Muito bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Nós estamos começando na manhã deste domingo mais uma EBD Online, Escola Bíblica Dominical, quando a Igreja do Senhor Jesus se reúne e estuda a Bíblia Sagrada, a Palavra do Senhor, o nosso Deus. Também neste momento estamos iniciando as classes, os alunos, os professores, presencialmente no templo da nossa igreja. E você que não pode, não consegue, enfim, por algum motivo não está participando aqui presencialmente, tem a oportunidade de receber através da internet, através do nosso canal da igreja no YouTube, apenas um pequeno resumo do tema, da lição bíblica que os alunos e professores estão neste instante estudando em classe aqui no templo, no prédio da nossa igreja. Queremos dar boas-vindas a todos, queremos dizer que a EBD Online é uma iniciativa do Ministério de Educação Cristã da nossa igreja e tem como objetivo o seu crescimento espiritual. A Igreja de Jesus levando a palavra até o seu coração para abençoar grandemente a sua vida, o seu lar, a sua família. Nós vamos orar e vamos para a nossa lição da Escola Bíblica Dominical Online deste domingo. Pai, obrigado por este dia, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos mais uma vez em comunhão com os nossos irmãos e juntos estudarmos a tua santa e poderosa palavra. Abençoe, ó Deus, para que este seja um domingo maravilhoso, vivido na tua presença, um dia de culto, de louvor, de adoração. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, você já sabe, nós estamos neste período estudando mais uma revista da série Cartas do Apóstolo Paulo. Esta é a revista, nós já estamos caminhando para o final deste período e em breve, mais algumas semanas, nós estaremos iniciando outra revista com uma série de estudos bíblicos muito interessantes, também, claro, sempre para o nosso crescimento espiritual. Nós já estudamos em períodos anteriores outras cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Neste tempo, nós estamos estudando duas cartas que ele escreveu. Nós já contemplamos toda a carta que ele escreveu aos Gálatas. E agora nós estamos considerando a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. Nós tivemos neste mês de janeiro um intervalo, férias para os alunos, férias para os professores, e aconteceu o nosso quarto seminário de verão da EBD. Todos os domingos, uma classe única no templo e um professor convidado estudando um tema muito interessante. Este ano, neste mês de janeiro, nós estudamos os valores bíblicos sobre a família. Bom, agora estamos retomando exatamente hoje com a nossa revista, os alunos em classe e os professores em classe, e hoje a nossa lição é a lição de número 13. Lição de número 13, pega a sua revista, pega a sua Bíblia, nós vamos estudar juntos este tema, reconciliados com Deus. Reconciliados com Deus. O que significa esta expressão que está presente no texto, na carta escrita pelo apóstolo Paulo para aquela igreja e que Deus transformou também numa carta dele a todos nós, a igreja do Senhor Jesus em todo o tempo. O texto é Colossenses 1, 20 até Colossenses 2, 5. Mas temos um versículo que é o versículo chave, o versículo básico, e Colossenses 1, 20 então estará servindo como este texto principal para o nosso estudo da EBD Online hoje. Diz assim: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Bom, nós podemos dividir esta declaração, esta parte da carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Colossenses em três partes. Primeiro, ele está falando que Jesus Cristo é suficiente
ele é absoluto, ele é completo, ele é total para reconciliar o homem com Deus, o Pai, o seu Criador. Em segundo lugar, ele se apresenta como um ministro, um embaixador, um representante de Deus, como um homem chamado pelo Senhor para proclamar as verdades de Deus. E, em terceiro lugar, ele fala sobre a igreja, sobre os salvos, os homens de Deus, as mulheres de Deus, e qual deve ser o seu perfil, qual deve ser a sua marca distintiva, como deve ser a vida de uma pessoa que está reconciliada com Deus através do Senhor Jesus. Muito bem, vamos então para a primeira parte. Ele começa dizendo o meio pelo qual foi feita esta reconciliação. Ora, claro que o meio utilizado por Deus foi exatamente enviando o seu Filho ao mundo. Ele mandou Jesus, o seu único Filho, para ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Por meio dele, por meio de quem? De Jesus, Deus está reconciliando, Deus está trazendo de novo a aproximação, a paz, a conexão, o contato do homem com ele, Deus. Isto somente é possível através de Jesus. Aquilo que nós chamamos também de o plano da salvação. Este foi o meio utilizado por Deus para a reconciliação da humanidade que se separou de Deus, que foi expulsa da presença de Deus, que perdeu a comunhão de Deus quando Adão e Eva cometeram o primeiro pecado, a primeira desobediência, quando ainda viviam no jardim do Éden. Então este é o plano da reconciliação. Alguns estavam achando naqueles dias, e alguns estavam comentando até dentro da própria igreja, que Jesus não era suficiente, Jesus não seria capaz para reconciliar, seria necessário algo mais, seria necessário algo complementar. Paulo insiste e ele ensina não apenas a esta, mas a todas as outras igrejas. Cristo Jesus é suficiente, Jesus basta para ser o nosso Senhor, o nosso Salvador e reconciliar, reconectar, religar o homem a Deus. O pecado destruiu a perfeita harmonia que havia entre Deus e o homem, entre o Criador e o ser criado. Agora é necessário haver uma reconexão, uma religação, uma reaproximação. Aliás, a palavra religação que estou utilizando aqui e também essa palavra reconciliação, que está no contexto, é no original a palavra que vem do grego, que vem do latim, para nós em português, religião, religare. Esta é a ideia de religar o homem a Deus. Claro que a religião não vai reconciliar você com Deus, não. Mas a religião é um instrumento de Deus através da qual o Senhor Jesus é apresentado a toda a humanidade. Portanto, quem reconcilia o homem com Deus é Cristo Jesus, mas ele utiliza alguns instrumentos, algumas ferramentas, como é o caso da igreja, como é o caso da religião. Por quê? Porque nós somos seres espirituais, nós somos por natureza seres religiosos. E aqui um parêntese importante, porque Paulo escreve aquela carta e diz assim: porque o plano de Deus é este, através de Jesus Cristo, o Filho, reconciliar, reaproximar, reconectar o homem a Deus. Mas, embora no texto esteja escrito todos são reconciliados, há pelo menos 3 que não estão incluídos aqui nesta afirmação dele, o apóstolo Paulo. Primeiro, claro, os incrédulos. Os incrédulos, aqueles que estão dizendo não para o convite de Deus, aqueles que estão dizendo não para Jesus, eles não estarão reconciliados. A decisão, ela é individual, ela faz parte do livre-arbítrio, isto é, a nossa liberdade de escolha. Então, se você diz, não, eu não quero ir para o céu, eu não quero Deus, eu não quero Jesus na minha vida, você não será reconciliado. Deus não vai obrigar você, Jesus não vai
obrigar você a ir para o céu com ele. Em segundo lugar, também está do lado de fora dessa mensagem, desta palavra, Satanás, o diabo. Ele, um anjo que foi expulso do céu, ele que foi transformado num anjo de trevas, porque decidiu ser igual ou superior a Deus, queria ser adorado, queria tomar o lugar de Deus, e ele então perdeu a comunhão, ele não será reconciliado. E por fim, os demais anjos maus, os demais anjos que seguiram Satanás e que também foram expulsos do céu. Satanás, os incrédulos e os anjos maus, eles viverão eternamente no inferno. Não haverá qualquer possibilidade de reconciliação para eles. Bom, seguimos aqui o cronograma proposto, o esboço proposto pelo autor da revista. E agora ele vai falar sobre o meio usado para a reconciliação. Em primeiro lugar, nós vimos o plano para a reconciliação. Agora nós vamos ver o meio utilizado para a reconciliação do homem com Deus, o Criador. Duas frases resumem o meio específico pelo qual o Senhor Jesus efetuou a reconciliação. Ele o fez através do sangue, o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Veja, preste atenção. Nós estamos aqui numa transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A antiga aliança e a nova aliança em Cristo Jesus, o Senhor. Neste momento da transição, muitos elementos do Antigo Testamento, eles estão presentes, há uma adaptação, há uma virada de chave. Por exemplo, a celebração da ceia. No Antigo Testamento, o povo de Deus, o povo de Israel, celebrava a Páscoa para comemorar o livramento da escravidão no Egito. No Novo Testamento, Jesus transformou esta celebração na ceia do Senhor, quando nós comemoramos a nossa libertação da escravidão do mundo, do pecado e da condenação. E é interessante que Jesus celebrou a primeira ceia exatamente naquele dia, no dia em que os judeus estavam celebrando a Páscoa. Agora nós não celebramos mais como os judeus, nós agora celebramos como o povo de Jesus, os cristãos, os evangélicos, o povo da nova aliança. E isso também aconteceu com relação ao meio da reconciliação, porque no Antigo Testamento um cordeiro era sacrificado e o seu sangue era derramado sobre o altar. Agora Jesus vai para a cruz do Calvário e ele derrama o seu sangue para que este sacrifício esteja sendo um pagamento preciosíssimo pelos nossos pecados e assim fazendo justiça diante de Deus, o Senhor. Diz aqui também o texto que não apenas o sangue de Jesus, mas também reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte. Veja, mais uma vez, a importância desta questão do simbolismo que está presente na ceia do Senhor. O sangue de Jesus e o corpo de Jesus também. O corpo de Jesus, o seu sofrimento, os açoites que ele sofreu, todas as feridas, a coroa de espinhos, as agressões, as chicotadas dos soldados. Ele não apenas derramou o seu sangue, mas ele também doou o seu corpo, ele entregou o seu corpo na cruz do Calvário para a nossa reconciliação, para a nossa salvação. Agora, em terceiro lugar, a terceira e última parte, qual é o objetivo, qual é a intenção, qual é o alvo, qual é o propósito desta reconciliação? Ora, o alvo supremo da reconciliação do homem com Deus é a apresentação dos salvos a Deus como santos, como inculpáveis e como irrepreensíveis, como o apóstolo Paulo escreveu nesta carta e em outras cartas também. Para nos apresentar como santos, significa separado do mundo, separado do pecado, separado para Deus. Inculpáveis, pessoas sem culpa, como os animais do Antigo Testamento tinham que ser perfeitos, sem mancha, sem defeito físico, sem mácula, nada. E em terceiro lugar, irrepreensíveis. Tem o sentido
de não ser acusado, de não ser repreendido por falta alguma. E aí, o apóstolo Paulo, então, ele vai falar sobre nós, sobre os homens de Deus e as mulheres de Deus, sobre a igreja do Senhor Jesus. Qual é a evidência da reconciliação verdadeira? Qual é a evidência da salvação autêntica, genuína e verdadeira? Paulo fala um pouco sobre isso aqui, e ele vai dizer o seguinte, que a Bíblia Sagrada repetidas vezes ensina que aqueles que foram realmente reconciliados com Deus, eles vão permanecer firmes na sua fé, não vão abandonar a fé, não vão abandonar a salvação, não vão abandonar o reino, não vão abandonar Deus, não vão abandonar a igreja. Por quê? Porque foram verdadeiramente salvos. O Espírito Santo de Deus habita e ele motiva, impulsiona, conduz, mostra o caminho, e esta pessoa estará sempre ligada a Deus, estará sempre conectada com o reino de Deus e com as coisas de Deus também. Então, não apenas aqui neste texto e nesta carta, mas em tantos outros textos em toda a Bíblia, fica claro isso. Aqueles que foram realmente reconciliados com Deus, eles vão permanecer na fé, haja o que houver, aconteça o que acontecer. Agora veja, interessante este parágrafo que está aqui, escrito pelo autor da nossa lição. Nem todos os que afirmam pertencer a Jesus Cristo, Salvador, são de fato salvos. Ele mesmo advertiu a esse respeito. Uma das marcas do verdadeiro cristão é mencionado aqui no texto. Permanecerão firmes, permanecerão alicerçados, permanecerão na fé, não vão abandonar a palavra, não vão abandonar o povo de Deus, a igreja, o reino de Deus. E aí uma pergunta para a nossa reflexão. Você demonstra pela sua permanência na fé que já experimentou verdadeiramente esta reconciliação com Deus? Pergunta muito importante para a nossa reflexão. E aí Paulo também vai dizer que ele é o ministro dessa reconciliação. Ele é o responsável de pregar esta mensagem. Ele é responsável de anunciar a mensagem da salvação. É o caso do pastor, é o caso do ministro de música, do ministro de educação, do missionário, do evangelista. É o caso de cada um de nós. Todos nós também temos que ser ministros da mensagem da reconciliação. No caso específico do apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: eu preencho todos os requisitos necessários. Por quê? Primeiro, o sofrimento. Paulo se identificava muito com Jesus por causa do seu sofrimento. Ele sofreu muito, não sofreu tanto quanto Jesus, mas foi perseguido, incompreendido, foi maltratado dentro da igreja e fora da igreja, tentaram matar Paulo dentro da igreja e fora da igreja, os líderes religiosos se revoltaram contra a mensagem que Paulo estava pregando, eles queriam que ele pregasse só para os judeus, não queriam que ele pregasse para os outros povos, línguas, raças, tribos e nações. Paulo sofreu muito, e ele vai dizer que as aflições dele o identificam com Cristo e tornam o seu ministério autêntico. Ele vai dizer também que ele sempre fez tudo o que fez a favor da igreja, sempre com o objetivo de beneficiar a igreja, de abençoar a igreja e de fortalecer, promovendo o progresso, o crescimento da igreja. Então ele se transformou, ele se tornou em um ministro, principalmente com a incumbência de pregar o Evangelho. Uma responsabilidade que é minha e uma responsabilidade que é sua. Todos nós, como salvos, temos que anunciar Cristo, falar da salvação, do céu, temos que levar as pessoas, todas as pessoas, a essa experiência da reconciliação com Cristo Jesus e através dele com Deus o Pai. E aí há um outro parêntese também muito importante que nós temos aqui na nossa revista, é porque Paulo usa uma expressão
na sua carta, ele vai dizer o seguinte: o mistério do Evangelho. Que mistério é esse? Segundo o autor da lição, não é nada mais do que a inclusão dos gentios no propósito divino da salvação. Agora, os gentios também, e não somente os judeus, deveriam receber Cristo e a mensagem da salvação e dessa reconciliação. Eu creio que o mistério ele é muito maior, ele é muito mais amplo, não envolve apenas essa ideia da pregação aos gentios, mas toda a pregação, todo o Evangelho, toda a palavra de Deus, o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, as mensagens que Jesus pregou, o seu sofrimento, a cruz, a morte, o seu sangue, o seu corpo, a sua ressurreição, tudo isso faz parte do mistério que nós temos a responsabilidade como Igreja de Cristo hoje de estarmos revelando a todo o mundo ao levarmos a salvação eterna para aqueles que estão aqui conosco, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e em todo o mundo também. Os apóstolos pregavam o Evangelho e deveriam anunciá-lo com o objetivo de advertir a todo homem, ensinar a todo homem e apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus, o Senhor. A maneira de ser reconciliados? Ora, o objetivo da sua luta era para que todos os crentes recebessem os benefícios da salvação. Paulo era o ministro do Evangelho, o ministro da reconciliação. Ele entende qual era a mensagem e ele diz que havia um objetivo. O objetivo da salvação, é claro, em primeiríssimo lugar, mas ele também escreve que era para consolar os crentes, era para a comunhão dos salvos e era para que houvesse convicção da salvação. Estes três objetivos, estes três alvos, fazem parte da nossa experiência cristã hoje. Consolo, nós sermos consolados, confortados com a palavra de Deus, com a esperança, com as promessas da eternidade. Comunhão, ele queria que nós estivéssemos juntos, unidos uns com os outros e unidos com Cristo também. Por isso é que a Bíblia vai dizer que nós somos a família de Deus e somos o corpo de Cristo. E convicção. O terceiro propósito do ministério cristão é levar a pessoa à convicção, certeza absoluta: em Cristo eu estou salvo, em Cristo eu estou reconciliado com Deus o Pai. E para nós terminarmos, na conclusão, atitudes que nós devemos ter diante deste texto que estamos estudando hoje, a nossa lição da Escola Bíblica Dominical online e também presencial. Primeiro, agradar a Deus, agradecer a Deus o plano da reconciliação. Todos os dias nós devemos dizer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor enviou Cristo Jesus. Muito obrigado porque Ele foi para a cruz do Calvário no meu lugar. Muito obrigado pela salvação eterna. Muito obrigado porque o Senhor me amou de tal maneira. Todos os dias nós devemos fazer isso. Em segundo lugar, lembrar diante de Deus aqueles que hoje exercem este ministério da reconciliação. Devemos também lembrar diante de Deus e agradecer pelos nossos líderes, pastores, ministros, aqueles homens e mulheres que Deus está usando como instrumentos para anunciar a mensagem da reconciliação das mais diversas formas. E em terceiro lugar, pedir a Deus que a todos nós ajude no discernimento da verdade que é Cristo, capacitando-nos a distinguirmos entre o verdadeiro e o falso evangelho em todas as questões envolvendo a nossa fé. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso estudo da EBD, a Escola Bíblica Dominical Online de hoje. Queremos agradecer muito a sua presença, a sua participação e queremos convidar você, no próximo domingo, 9 horas da manhã. Venha estar aqui presente numa classe com os professores, falando, ouvindo, respondendo, perguntando. Essa participação é muito mais saudável e nos ajuda a aprender muito mais. Porém, se você não consegue estar aqui conosco domingo 9 horas da manhã na EBD, venha participar
também através da EBD Online. EBD Online, domingo, 9 horas da manhã, no canal da igreja no YouTube. Até o próximo domingo, em nome de Jesus.